com imagem e edição de Edson Rodrigues, direção e apresentação J. Bressan. Estamos aqui com mais um podcast, Bressancast. E hoje, para contar a sua história, eu estou aqui com meu amigo Tony Oliveira, que é radialista, é locutor e outras coisas mais, mas isso é ele que vai contar para a gente. Boa noite, Tony. Seja muito bem-vindo aqui no nosso humilde estúdio. Boa noite, Bressan. Boa noite aos seus inscritos e todos que vão assistir esse vídeo. É uma satisfação muito grande estar aqui com você. Agradeço o convite para poder falar um pouquinho de nós aqui no seu canal. E Gravatinha Produções Artísticas. Estou à sua disposição. Bora lá. Então, Tony, você vai apresentar para a gente e para os nossos assistentes, né? Quem é Tony Oliveira, como começou Tony Oliveira no rádio e que faz Tony Oliveira hoje, além do rádio? Pois é, eu vou contar desde o ano do meu nascimento. Isso aí. Eu sou de 5 de junho de 1962. Nasci lá em Tocantins, na rua Orozindo Dutra. E neto de carpinteiro, filho de carpinteiro e de carpinteira. O meu pai era carpinteiro e minha mãe também era carpinteira. Inclusive foi ela que ensinou meu pai a trabalhar na profissão de carpinteiro. Isso começou há muitos anos atrás, né? Meu pai, nascido em Rio Pomba, ele veio para Tocantins, onde ele conheceu a minha mãe, aquela menina simples, filha de um homem simples, que era conhecido como Luiz Maria. E a história é interessante, é bacana. Minha mãe tinha um outro rapaz que gostava dela. Era interessado em namorar com ela. Só que o meu avô observou um detalhe. Se ela casasse com esse outro rapaz, ela ia embora da cidade e deixar o meu avô. Ele não queria perder a menina, né? Ela fosse embora. Queria que ela casasse com um rapaz que morasse com ele dentro de casa. E ela... Aí ele falou com a minha mãe, né? Ô, Leontina, olha, casa com o Joaquim. O Joaquim falou pra mim que ele vai morar com a gente aqui, não vai te levar embora daqui. Agora esse moço que ele tá te querendo, ele vai embora. Ele é o moço do mundo. Ele é o moço do mundo. E ele vai te levar para longe de mim e de sua mãe. E é onde eu falo que a obediência de filho aos pais é importante. E minha mãe obedeceu. Descartou o outro moço e começou a namorar o meu pai. E o interessante disso tudo é que o meu avô já aceitou o meu pai morar já com eles, mesmo namorando. Aí meu pai mostrou um rapaz consciente, né? Um rapaz que estava morando dentro de casa com a moça, namorava com respeito, né? E assim foi, o namoro deles foi prosseguindo. E a minha mãe ensinava o meu pai, porque o meu avô tinha uma oficina de carpintaria, onde fazia carro de boi, reformava, fazia barril, aqueles barril que, não sei se hoje ainda usa, era muito usado na roça, né? As turmas, os homens iam bater pasto, né? E então esse barril servia para que um daqueles da turma lá, dos trabalhadores rurais, fosse aquele que carregava água para distribuir quando eles estavam com sede. Eu já fiz muito disso. Pois é. E o meu avô fazia esses barris, fazia aqueles tonéis também, que é para
conservar vinho, cachaça, né? O meu avô fazia isso. Minha mãe ensinava o meu pai. Falava para ele, dava todas as coordenadas, como é que começava um carro, a roda do carro, como é que riscava, né? E meu pai aprendeu com ela. E ele ficou trabalhando na carpintaria com meu pai, com a minha mãe. E a minha avó. E então foi assim, o começo de tudo. Casaram, né? Casaram, vieram os filhos. O primeiro foi José, depois Luiz, depois João, depois o Raimundo, que a gente o chama de Diquinho, depois Maria, a Ana, e depois eu. Mas no meio dessa história toda, houve uma infelicidade. O meu primeiro irmão, que eu não o conheci, o caçula, tem essa desvantagem, né? Se perder alguém no meio do caminho, não conhece, né? O meu irmão tinha 12 anos, o mais velho, chamava Luiz. E ele foi brincar no terreiro de um senhor lá, e esse senhor não gostou do que ele estava fazendo, estava com uma tiradeira, né? Antigamente tinha muito isso, a criança gostava de brincar com isso. Né? Esse senhor achou ruim com ele. Ele foi fugir, né? Correu, né? E subiu por um pasto, né? E foi infeliz. Ele espinhou a sola do pé num toco de vassoura. Rapaz, antigamente não é igual hoje. Hoje tem muita vacina, né? Antitetânica. Então o menino machucou a sola do pé e aquilo deu problema. Aí veio a ter um tétano, né? E perderam o menino. Perderam o primeiro filho deles, né? O José. Talvez seja até por isso que minha mãe, depois que eu nasci, me colocou o nome também de José. Porque, na verdade, o meu nome é José Antônio de Oliveira. E daí eu tirei o meu pseudônimo, né? O meu nome para o rádio, como Tony Oliveira, para ficar mais curtinho, para usar no rádio, né? E assim foi. Então, é uma história muito bacana, a história da minha família, sabe? A gente trabalhava com meu pai lá, depois que eu já cresci. Houve um tempo que meu pai foi para o Rio de Janeiro. O serviço fracassou um pouquinho lá no terreiro e foi para o Rio. Meu irmão mais velho também foi, que hoje é o mais velho, é o Luiz. Eles foram para o Rio de Janeiro. A gente ficou e eles foram. Mas não deu muito certo a vida lá no Rio de Janeiro com meu pai. Ele voltou e continuou com a carpintaria dele, lá no terreiro da nossa casa, onde a gente o ajudava. Meu pai, ele era um homem que ele via oportunidade em tudo para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro para sustentar a família. Além da carpintaria, ele montou uma pequena mercearia lá, anexa à nossa casa. E meu pai levantava 4 horas da manhã para buscar pães na padaria, uma cesta na traseira da bicicleta. Ele ia para a padaria e comprava os pães lá do padeiro e revendia na comunidade. Então, também outra profissão que ele tinha, ele comprava sucata. As pessoas juntavam sucata e vendiam para ele, e ele revendia para um senhor aqui em Ubá, que inclusive já é falecido, senhor Estalino, lá da Rua do Divino. Ele que era o comprador do meu pai. Meu pai também, ele comprava ovos e revendia, comprava galinhas e revendia, criava porcos no quintal, né? Para sempre ter um pouquinho a mais para poder sustentar os 6 filhos. Éramos 7. Nós perdemos o primeiro irmão, né? Eles perderam o primeiro filho. Então,
eu me espelho muito no meu pai. Hoje, conforme você falou, eu sou comunicador de rádio, mas eu tenho outras profissões também. Sou youtuber também, tenho canais, vários canais. Eu estou trabalhando para ver qual que vai dar mais certo, né? Primeiro eu criei o quadro lá do programa Tony Oliveira, Tocando Corações e Mentes, eu levei para o YouTube. É um canal que está com bastante inscritos já. Depois eu criei Tony Oliveira Canções de Fé, com músicas voltadas para a fé, a reflexão, né, a adoração, o louvor. E agora no YouTube também, eu estou com um canal que chama Rádio Tony Oliveira Canções de Fé. Ah, que legal. E a gente está aguardando aí, conforme eu te falei, meu pai via a oportunidade, né, de sempre ganhar um troquinho. Então esses canais eu quero monetizá-los, trabalhando para isso, para que a gente possa ganhar um pouquinho também do YouTube, porque ele já ganha dinheiro com a gente. A gente vira um escravo do YouTube. A gente faz os vídeos, posta e o YouTube já começa a colocar patrocínio naquele vídeo seu. Não sei se você já percebeu nos seus vídeos. Não, ainda não. O YouTube coloca patrocinadores ali. Futuramente, quando você tiver 4.000 inscritos, 1.000 inscritos, melhor dizendo, 4.000 horas assistidas dos seus inscritos, aí você se cadastra e o YouTube vai fazer uma observação no seu canal, se vai aprovar ou não, para você ser monetizado. A partir daí, os comerciais que tocar no seu vídeo, você vai ter uma porcentagem. Oh, que legal. É bom saber. Eu começar a ganhar dinheiro com isso? Você não sabia? Gente. Foi até bom eu te falar. Né? E paralelo ao rádio também, eu tenho um carro que eu faço publicidade volante. Quando eu termino o programa lá na Rádio Educadora, eu vou para minha casa e meu telefone fica à disposição. Se alguém ligar me chamando para fazer uma publicidade, um comunicado fúnebre, eu estou à disposição. Para amanhecer ontem, 5h30 da manhã, eu saí daqui e fui para Tocantins para fazer um comunicado. Então, eu não tenho preguiça. Não tenho. Eu tenho disposição para trabalhar, para cuidar da minha família, para melhorar a minha renda. Você pode ver, todo radialista, ele tem uma profissão extra. Todo. Você lembra do Vicente Mota? Lembro. Trabalhava na Educadora. Daí a pouco você via ele no Pipocão do Bar. Não é? Fazendo porta de loja, né? Fazendo porta de loja. Então é isso. Porque a gente tem disponibilidade para essas outras profissões. Porque o trabalho do rádio, ele é curto. Eu pego 5 horas da manhã na Educadora, às 8 eu já estou livre. Eu já posso ir trabalhar num outro setor que eu quiser. Então, é assim. O radialista, ele tem disponibilidade para uma outra opção de renda. E a gente procura aproveitar essas oportunidades. Né? E você, como você começou com essa carreira de locutor? Você era novo, né? Pelo que eu vejo falar. Mas conta aí para nós aí. Eu sou o tipo de pessoa que gosta de rádio desde pequeno. Desde pequeno. Dormia com o rádio ligado no canto da cama. Escutando as rádios de São Paulo, Rádio Capital, Rádio Globo. O radialista que mais a gente ouvia era o saudoso Zé Bétio, né? A gente gostava de ouvir os programas dele, né? Oswaldo Betil, que é o irmão do Zé Bétio. Zé Russo, lá na Rádio Capital de São Paulo, né? E então, eu sempre gostei de rádio. E Rádio Globo do Rio, quando era 1220, essa rádio entrava bem aqui, né?
E eu ouvia muito os programas da Rádio Globo também, o Paulo Barbosa, Paulo Moreno, Paulo Giovanni, Haroldo de Andrade, né? Luiz de França, são muitos, a gente às vezes esquece alguns. Rapaz, e eu sempre assim, tinha uma vontade de um dia ser comunicador de rádio também. E aí, nos anos 1990, surgiu as rádios comunitárias. As cidades poderiam ter uma rádio comunitária. Dependendo do tamanho da cidade, poderia ter até mais de uma, que nem o bar. O bar pode ter mais de uma rádio comunitária, como tem, né? E lá em Tocantins, nos anos 1990, surgiu essa oportunidade, teve uma rádio lá, uma equipe, uma associação, fizeram uma associação de moradores com o intuito de implantar uma rádio comunitária lá. E a gente não tinha oportunidade. Eu até fiz teste nessa rádio, mas eu fiz teste com um programa que não era sertanejo. Aí não passei nesse teste, não. Mas aí eu falo com você. Lá nos meus programas eu falo, se você tem um sonho, luta por ele. Aquele que contenta em ficar nos vales, jamais recebe nada das montanhas. E ninguém muda a sua ideia. Seja surdo se alguém disser que você não vai realizar o seu sonho. Eu sempre tive isso na minha mente. O meu sobrinho, tem um sobrinho que ele gosta muito de rádio também, chama Leonino. A gente o chama de Léo. Menino muito inteligente. Um dia ele apareceu para mim com um microfone sem fio. Ele falou assim, ô tio, vou montar uma rádio com esse microfone aqui. Ele começou a brincar com aquele microfone. Pegava umas 50 rádios lá no bairro Patrimônio em Tocantins. E eu empolguei com aquilo e falei assim, eu vou abraçar a ideia desse meu sobrinho. Eu levantava às 5 horas da manhã para apresentar programa sertanejo. Nessa rádio que só pegava dentro do bairro 50 casas. Não andava mais que isso, não. Mas eu deixava o meu pessoal em casa, minha esposa, eu já era casado na época, e ia para a rádio. A rádio era perto da minha casa, não era longe. E a gente foi, rapaz, aquilo foi dando tão certo, mas tão certo, eu percebendo que as pessoas estavam gostando, eu falei assim, poxa, eu acho que eu estou no caminho certo. Aí surgiu um pastor, hoje até falecido, Jairo Guilherme, saudoso. Ele morreu na pandemia. Ele tinha uma igreja lá em Tocantins e me perguntou assim, e falar que vocês montaram uma rádiozinha lá no bairro Patrimônio? Sim. Eu vou lá para conhecer? Pode ir lá, pode ir. Ele foi e me perguntou o que eu cobraria dele para ele botar um horário lá na rádio, para falar sobre a igreja dele, para pregar o evangelho, né? Aí ele começou a pagar um valor para nós. E a nossa rádio já tinha melhorado de potência, já estava indo mais longe, né? Mas com a ida desse pastor para lá, a rádio melhorou mais ainda, porque eles investiram para a gente num transmissor mais forte e a gente ia descontando no valor que cobrava dele lá, para ele nos ajudar. Era uma associação. Eu montei a associação. Eu era presidente e convidei outras pessoas para serem membros. Mas essa rádio não estava ainda uma rádio legalizada, com autorização da Anatel, como as outras também não estavam, né? Mas eu busquei uma oportunidade de legalizar a nossa rádio. Tinha um político lá, eu só vou privar de dizer o nome, né? Ele era vereador, inclusive, do bairro. Então eu o procurei e entreguei para ele o estatuto da Associação de Moradores, lá do bairro Patrimônio, para que ele
encaminhasse esses papéis para um deputado estadual. Inclusive, eu entreguei para ele, perto do deputado, Luiz Fernando de Faria. Esse deputado, ele é de Santos Dumont. Então, esse político lá, apoiando esse deputado, eu falei, poxa vida, o vereador é do bairro? Impossível que não vai dar certo um negócio desse, né? Só que não deu. O vereador não apresentou o meu documento para ele. O vereador apresentou para outra rádio, que legalizou. E nós ficamos sem legalização. Mas tinha outra rádio lá, chamava Tocantins FM. Um dia, as autoridades bateram na rádio, numa das rádios lá. Éramos 3, a nossa do Patrimônio, a Tocantins FM e Alcance FM. Bateu lá. E a primeira que recebeu lá as autoridades, né, os fiscais da Anatel, entregou a todo mundo. Mas, voltando um pouquinho atrás, eu já desconfiava que a nossa rádio não ia ter não ia ser promissora, não ia muito à frente. Eu já desconfiava, né? Fiquei sabendo que aqui em Ubá ia inaugurar uma rádio, chamava Rádio Líder AM, que não é essa Líder FM de hoje. É uma rádio lá na Rua da Geladeira, né? Rua Antônio Batista, melhor dizendo assim. Eu lembro quando essa rádio inaugurou lá. Foi lá que eu comecei. Eu descobri que quem ia gerenciar aquela rádio era um senhor já falecido, Miranda Lima. Falava de futebol lá na Rádio Educadora. Então ele foi contratado para gerenciar a rádio. Eu fiquei sabendo, o procurei, perguntei, ele confirmou. Aí eu falei para ele assim que tinha um interesse muito grande de trabalhar no emissor de rádio aqui no bar. Ele falou, mas não conheço o seu trabalho. Nossa rádio não tem estúdio ainda para você fazer um teste lá. Eu falei, senhor Miranda, o senhor podia fazer o seguinte, me dá o telefone do senhor. Amanhã, quando eu estiver no ar, apresentando o meu programa na Rádio Opção FM, em Tocantins, se não for incômodo, eu ligo para a casa do senhor. Ele falou, pode fazer. Aí eu fiz o teste por telefone. Coloquei o telefone em cima da mesa, fiz a locução, mandei os alôs, né, para os nossos ouvintes, o anúncio de patrocinadores e anunciei a música. Quando a música estava no ar, desliguei o microfone, peguei o telefone e perguntei para ele, o que o senhor achou? Ele falou assim, quando a rádio inaugurar, o programa é seu. Você vai ser o primeiro comunicador da rádio. Pô, que legal, vai cara. Levantar 5 horas da manhã, vai pegar 5 horas da manhã, vai até às 8. E assim foi. Assim que a rádio entrou no ar, finalzinho de 97, 98, por aí, até me lembro que eu inaugurei lá e já comecei a atender telefonema dos nossos ouvintes. Claudinha, 98. Era verdade. Um dos primeiros ouvintes. Claudinha, 98. Mudava o ano, Claudinha, 99. E aquela rádio lá na Geladeira, na Rua da Geladeira, Rua Antônio Batista, ela não durou muito também, não. Ela, em 2000, uma outra rede comprou a rádio. Ela era do Sérgio Naia, essa emissora. Mas a gente não sabia. Eu soube que, não sabia no início que o Sérgio Naia era o dono da emissora. Então a rede mineira de rádio comprou ela. Então, no carnaval, se eu não me engano, ela fechou para retornar. Mas no que ela fechou, eu fui até a Rádio Educadora, já abrindo um espaço para mim, procurando um espaço para prosseguir o meu trabalho, né? Procurei o Claudio Honor, ele falou para mim na época
Isso foi no ano 2000, mês de março. Eu estive com ele lá. Ele falou assim, olha, no momento a gente não tem espaço, mas eu vou arrumar um espaço para você aqui na educadora. Eu conheço o seu trabalho, já te ouvi na outra emissora, então eu sei. E muita gente tem falado de você comigo aqui, para me trazer você para cá. Inclusive, uma das pessoas que deu uma força muito grande para mim, o Nilo, do Bancão dos Tecidos, o Barrinha, vereador, Barrinha, ele me contou que falou de mim lá na educadora, falou pro Paulinho, falou pro Xavier. E a dona Eli Arthur de Lázari também foi uma que falou, ô Cláudio Honor, tem um moço aí, que estava numa rádio aqui, o nome dele é Zé Antônio, podia levar ele para a rádio educadora. Então essas referências fizeram com que o Cláudio Honor, né, pensasse num espaço para mim, lá na rádio. Quando foi mês de novembro, início de novembro, o telefone lá em casa tocou. Era o Cláudio Honor, falando assim, olha, amanhã, foi numa sexta-feira, segunda-feira você aparece aqui na rádio para nós conversar. Aí eu fui, na educadora, onde ele falou assim, olha, o Niquinho Rocha, ele trabalha de terça a domingo. Ele está folgando segunda. É o que eu estou fazendo hoje, né? É. Aí ele falou assim, olha, eu vou mudar o Niquinho para trabalhar de segunda a sábado. E você trabalha o domingo. Entendeu? Ele arrumou essa vaga para mim. Me chamou para ela na rádio treinar como mexer na mesa de áudio, porque eu ia mexer sozinho. Eu mesmo fazia a locução e também as mixagens. Né? Então eu fui. Jordélio Martins, saudoso Jordélio Martins. Lembro dele também. Foi ele que me ensinou a trabalhar na mesa de som. Mas essa ida minha, vinda para o bar, ela foi assim, uma luz que me deu. Porque a rádio nossa foi fechada. A Anatel esteve lá no nosso estúdio e lacrou nosso transmissor, acabou com a rádio. Inclusive, no dia que ela esteve lá, o pessoal da Anatel perguntou, quem é o responsável por essa emissora? É fulano. Onde ele está? Ele está no bairro, está na cidade, está onde? Eles falaram, ele está lá em Ubá, trabalhando na emissora. Eles chegaram lá onde eu estava, na rádio, na rua Antônio Batista. Foram onde eu estava. Antes os meninos tinham me ligado, olha, eles estão indo aí. Eu não fugi. Não. A gente tem que assumir os compromissos, né? Os compromissos, né? E então, conversaram comigo, eu fui com eles, voltamos para Tocantins. Eu os recebi lá na minha casa. Fiz questão de levá-los lá em casa. Para quê? Para eles verem que a gente não estava ali para ganhar dinheiro, que a gente não estava ali para construir mansão, estava ali para prestar um serviço. E nós prestávamos um serviço de comunidade. Me lembro de uma campanha lá na rádio, em Tocantins, que uma menina estava com um problema de saúde bastante sério. A mãe me procurou, perguntou se eu podia ajudar. Eu falei, posso ajudar sim. Conheço ela, conheço o pai da criança, conhecia a criança também, tinha 9 anos. Eu fiz uma campanha para ajudar essa menina, para arrecadar dinheiro. Então, numa sexta-feira, parei toda a programação da rádio durante o meu programa, à noite também, e comecei a pedir o pessoal, né, da comunidade para ajudar, e sem falar o nome da menina. Por quê? Eu percebi, né, vem aquela luz, né, é uma criança. Eu não posso expor essa menina. E ainda, sem falar o problema da menina, não podia falar, porque quem estivesse ouvindo
poderia falar para ela, né? Os coleguinhas da escola, poderia falar, né? Aí, a gente conseguiu arrecadar um valor, não chegou o valor que a mãe precisava, mas a gente conseguiu arrecadar um valor com essa campanha que a gente fez lá. Então a rádio era realmente voltada para a comunidade. Tocava as músicas, tinha os programas, os meninos dei oportunidade das crianças, dos adolescentes, aprender também a profissão com a gente lá. Tem um que saiu e trabalha na emissora lá em Tocantins, é a atual que está lá, a Rádio Alcance. É o William, até meu afilhado. Aprendeu com a gente lá. Então, quer dizer, era uma rádio para formar locutores. Né? E a gente tinha um parque de exposição no bairro, o Parque do Churrasquinho. Conheci demais, muito meu amigo. Conheceu? Não sei se faleceu, acho que não, né? Não, ele está em Guidoval. Já estive na casa dele. O churrasquinho estava lá no Patrimônio, no bairro onde a gente morava, a rádio bem perto. Cheguei para ele, me veio uma luz, né? Cheguei para o churrasquinho, estava aproximando o Dia das Crianças. Ô churrasquinho, 12 de outubro, não fecha com ninguém, fecha comigo aí um dia inteiro. Quando você cobra, o parque vai rodar por conta da rádio e a gente vai chamar as crianças de Tocantins para vir para cá. Ele falou assim, R$200. Eu não tinha esse dinheiro, a rádio não tinha. Mas a gente com conhecimento, muito conhecido na cidade, um nome bom que já veio do meu pai, né? Zé Antônio do Quinca. Aí eu procurei uma vereadora, ela ajudou, e fui nos comércios. 10 pessoas me deram, cada um R$20. Fechou os R$200, paguei o churrasquinho, o parque rodou o dia inteiro, a meninada. Tem foto, tem registro disso, tem registro. Mas, com o fechamento da emissora, eu fui processado. Eu respondi por isso. Fui chamado lá na Polícia Federal, em Juiz de Fora. O que eu levei de prova? A fita, que eu gravei a programação que eu fiz a campanha da menina, levei comigo a fita, levei as fotos lá do Parque do Churrasquinho e mostrei lá para o delegado, para ver o que a gente fazia lá. Né? E respondi aqui em Ubar. Meu processo veio para cá. E todo dia 25 de outubro eu tinha que ir aqui ao fórum, marcar presença. Eu não podia sair da comarca sem avisar. Eu me lembro daquela época, meu tio faleceu lá no Rio de Janeiro, que eu precisei de ir. Eu vim cá no fórum, me autorizaram a ir lá. Mas eu fiquei, respondi. Por causa de quê? De um sonho para realizar. Né? E graças a Deus, o Cláudio Honor abriu as portas para mim em novembro do ano de 2000. 19 de novembro de 2000, eu estreiei na Educadora, 5 horas da manhã até as 8. O programa chamava Sertanejo Bom Demais. Eu parava às 8, aí o Zé Bernardo Magalhães ia de 8 até as 10. Depois o JG, de 10 a meio-dia. Então eu estreiei na Educadora, trabalhei 10 anos na Educadora, só aos domingos. Aí depois, infelizmente com o falecimento do Niquinho Rocha, o Cláudio Honor, então, me conduziu para comandar o Alvorada Sertaneja. Então o rádio, para mim, ô Bressan, é muito bom. Sabe? Você acordar de manhã e fazer o que você gosta, isso é bom demais. Sabe? É muito bom, é gratificante. E a gente faz muitas amizades, né? Muitas amizades. O Tony Oliveira também se tornou vereador em Tocantins, viu? Além de radialista, também, com a projeção do rádio, né? Isso me ajudou a conquistar um mandato de vereador em Tocantins. De 2004, a eleição foi em 2004, fui eleito, tomei posse em janeiro de 2005 e eu fui até 2008, um mandato de vereador. A gente conseguiu
trabalhar para o município, né? É conforme aquilo que eu pego, eu faço com muito amor e dedicação. Eu me abdiquei de uma profissão que eu também fui vendedor autônomo. Eu vendia folhinha, calendário, chaveiro, aquilo que eu te falei. Eu sempre vejo uma oportunidade de ganhar uma pratinha para levar para os meus meninos. Não, tá certo. Como meu pai fazia isso por nós lá. E você falou aí uma coisa do programa lá da educadora. Eu vejo ali muita gente que liga, manda mensagem. Eu acho isso muito importante, sabe? Tem uns que exageram na mensagem, que é muito tempo, eu vejo até com o JG também, passa de 30 segundos, entendeu? Às vezes eu mesmo peço música lá, até vocês não me atendem, eu fico nervoso aqui, mas assim a gente vai tocando. Eu gosto muito, portanto meu rádio fica ligado na educadora. Aqui não, que eu estou saindo 5 horas para trabalhar, eu saio 5 horas, né? Uhum. Ultimamente eu estou trabalhando fora. Mas meu rádio fica ligado. Se eu estiver em casa, é um rádio aqui, outro em cima da laje. Mas lá no serviço tem um rádio, só que lá eu não posso pedir música, que o meu irmão, eu trabalho com meu irmão, aí já viu, né? Quando eu trabalho por minha conta, tudo bem, mas eu estou com ele. Mas eu acho muito importante isso que você falou aí, o seu trabalho. Mas vem cá, então me fala outra coisa. Tem alguém na sua casa, antes de você, que era locutor, que era artista, que era alguma coisa assim? Porque o locutor é um verdadeiro artista também, né? Com certeza, é um dom, né? Um dom que vem de Deus. Não tinha. Tinha esse meu sobrinho, que é muito também amante do rádio. Tudo começou com ele. Se não fosse ele, eu não estaria no rádio, não. Não estaria. Mas como ele veio com aquela vontade, querendo montar essa rádio lá, eu abracei a ideia com ele, assumi, né, a dianteira para poder a gente crescer. Tem gente que aparece na vida da gente só para ajudar, né? Só é bom, ajudar. né? Esse meu Graças a sobrinho Deus. fez isso. Apareceu para me ajudar. Eu já tinha aquele dom mesmo, quando eu comecei a comunicar lá nessa rádiozinha, eu falei assim, pensei com o meu âmago mesmo, né? Pensei comigo mesmo. Falei, gente, eu tenho vocação para comunicação. Eu mesmo já percebi. Né? Foi aonde eu corri atrás. Falei, não, eu vou procurar outras emissoras para poder expandir o meu trabalho. E você já teve vontade de sair daqui para outra cidade maior? Ou Juiz de Fora, BH, essa cidade maior? Não, nunca pensei, não. Se surgir um convite até a gente pensa. Não, mas eu nunca pensei em sair, não. Sempre gostei das rádios de São Paulo, mas eu acho que lá é um campo meio difícil. Tem uns radialistas lá que são uns radialistas que são muito bons na profissão deles e é difícil de encaixar, né? E deixa eu te fazer uma pergunta então. Agora vai começar as perguntinhas aqui, que já está até na hora, né? Deu meia hora, mas não tem problema passar 5 minutos, não. É o seguinte, para ser um locutor, ser um radialista igual você tem que estudar, tem que formar para alguma coisa, porque eu vejo muitos aí que começou do nada, né? Igual o nosso querido Xaxá também, né? Que Deus o tenha. Que ele, né? Não sei se ele tinha estudo, mas tem muitos aqui que não tinham estudos, né? Como é que é isso? Eu pensava isso também. Gente, será que eu vou conseguir? Eu não tinha muito estudo, né? Eu tenho até a 8ª série. Eu não completei o 2º grau ainda. É o que eu falei, é o dom. A vocação, né? Então não precisa você ter, ajuda bastante você ter um curso superior, né, em jornalismo. Mas se você tiver o dom, a vocação, já é o bastante. Eu queria voltar só para te explicar o tamanho do áudio que às vezes a gente pede para o ouvinte para mandar um áudio menor. Nós temos de 15 em 15 minutos, temos que disparar um bloco de comercial. 15 em 15 minutos. Dentro desses 15 minutos, por exemplo, rodou o bloco de 7 horas, 7h15 vai vir um outro. Então, o bloco de 7 horas ele tem 5 minutos. Aí eu volto para o ar 7h05. Eu tenho 10 minutos para fazer os merchants, as propagandas dos meus patrocinadores e chamar o ouvinte para participar.
E se tiver um áudio muito grande, vai espremer demais e vai chegar o bloco de 7h15. Compreendeu? Por isso que um áudio pequenininho de 30 segundos, e dá para falar muita coisa, porque o tempo de um comercial no rádio é 30 segundos. Você fala que a loja tem tecidos, você fala que tem calçado, você fala o endereço da loja, fala muita coisa. Então, num áudio de 30 segundos, dá para você mandar alô para umas 15, 20 pessoas. E qual é vou falar assim, um apresentador, um locutor aqui de Ubá, que você assim foi fã, ou que você é fã dele, entendeu? Que ele está aqui no meio de nós, ou que já partiu, né? Já partiu, e você já sabe o que, é que eu vou falar. Adão Miguel Nogueira, aquela voz bonita do rádio. Adão Miguel Nogueira é um dos radialistas que a gente espelhou. Depois Niquinho Rocha, né? Xavier Pereira, são todos assim as pessoas que a gente se espelhou para poder estar. Xavier Pereira parece que, como se diz, era o pai de todos, né? Aí igual você falou, o Adão, eu lembro que tinha o programa Suas Ordens, eu era menino na roça lá, a gente, domingo às 2h, ficava ouvindo. Programa Suas Ordens, Crepúsculo Sertanejo. Também. Brasil Caboclo. O programa Suas Ordens, ele era, acho que domingo, 11h da manhã, né? Depois do JG, meio-dia, me parece. E eu me lembro que as pessoas iam para o campo de futebol e levavam um rádio de pilha para escutar Adão Miguel Nogueira. É verdade. E você falou no JG, o JG está convidado para vir aqui, dar uma entrevista aqui, contar a história dele também, tá? Você pode até falar isso para ele lá. Pode deixar que eu vou falar com ele, com certeza eu falarei sim. Com o Sodré também, está convidado também. Carlos Roberto Sodré, você está convidado a comparecer para dar uma entrevista aqui para o nosso amigo J. Bressan, no Gravatinha Produções Artísticas. Então, você também, JG? Dá um jeito de vir e aparecer por aqui. Ô, Tony, eu estou muito satisfeito com a sua presença aqui, mas o tempo também, né? Não pode passar muito. Eu quero agradecer demais, porque não é todo mundo que está disposto a vir bater um papo e contar a sua história, né? Então, eu quero agradecer também a G, da padaria da Rua Luiz de Mato. Qual o número, Edson? Não sei o número, Gi, você me desculpa, obrigado pelo bolo mais uma vez. Ela que manda um bolo toda terça-feira pra gente aqui. Oi? Em frente ao material de construção, mas eu não vou falar material de construção, porque ele não me ajuda com nada. Então não vou fazer propaganda. Mas, Gi, muito obrigado. Se tiver alguém que queira colaborar também com alguma coisa aí, um cafezinho, mandar pra gente também. E a Gi, na padaria dela lá, tem pão, tem bolo, tem sorvete, doce e também café moído na hora. Eu compro café lá moído na hora, um cafezinho espetacular. Lá tem uma água também, eu sou cliente dela. Não. Sou freguês da Gi. Posso falar de carteirinha? Eu compro a minha água lá para casa, eu compro da Gi. A Gi é... Atendimento espetacular. Ela é. Mas então, Tony, agora eu quero te agradecer, os outros falam suas considerações finais, mas para mim não, para mim as suas palavras finais aqui, sim, entendeu? Eu te agradeço imensamente essa oportunidade de vir aqui bater um papo com você e com seus inscritos, as pessoas no YouTube. Isso para nós é muito importante, poder falar um pouquinho da nossa história, né? E foi um prazeraço, uma satisfação muito grande, porque eu gosto muito da sua pessoa, pode ter certeza disso. Muito obrigado. A família Bressan é minha, né? Zeni Bressan é meu ouvinte. Então, eu gosto muito de vocês. Eu vou encerrar assim. Pelo muito que você gosta de mim, não é pouco o que eu gosto de você. E eu quero convidar todos vocês, artista, músico, você artista em geral, que tem uma história para contar, que venha contar aqui no Gravatinha Produções. Não perca essa oportunidade. Muito obrigado. Valeu, Edson. Eu não sei, já cortou? Corta lá.